4 corpos, sem testemunhas ou motivo claro. Foi um dos crimes mais assustadores da história de Austin. 4 adolescentes foram mortas em uma loja de iogurte. Cidade paralisada pelo medo e um caso enterrado por décadas de confusão. Investigadores seguiram pistas falsas, destruíram vidas e quase perderam a verdade para sempre. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos mostrar como solucionaram os assassinatos da loja de iogurte. Antes da meia-noite de 6 de dezembro de 1991, o policial Troy Gay patrulhava o norte de Austin quando viu fumaça saindo da loja Eu Não Acredito Que É Iogurte. Ao se aproximar, ouviu estalos agudos. A parte de trás da loja pegava fogo. Enquanto os bombeiros combatiam as chamas, a polícia procurava pelos funcionários que deveriam ter fechado a loja naquela noite. O sargento John Jones, do Departamento de Polícia de Austin, então na unidade de homicídios, foi um dos primeiros a chegar. Naquela noite, ele trabalhava com uma equipe de notícias e um documentário sobre assassinatos no Texas. Quando a van deles chegou ao estacionamento da loja de iogurte, as câmeras deles já gravavam, registrando imagens que seriam usadas no tribunal. Quando os funcionários públicos entraram, o olhar de horror mostrava tudo. Havia 4 corpos de meninas na loja. Ficou imediatamente claro que algo estava terrivelmente errado. Cada uma havia sido despida e levada um tiro na cabeça em estilo de execução. Estranhamente, 2 dos corpos estavam empilhados um sobre o outro e um terceiro estava deitado ao lado deles. O 4º corpo estava perto, rastejando, como se tentasse fugir antes de morrer. Os investigadores de incêndio acharam que o fogo começou nas prateleiras e se espalhou, queimando os corpos das garotas. Um grande problema para os peritos forenses foi que os bombeiros lavaram a cena do crime com mangueiras potentes. A água pode ter movido os corpos ou até pior. A cena do crime queimada e coberta de fuligem dificultava a coleta de evidências forenses, como digitais, pegadas, balística e vestígios de DNA. Ao apagar o incêndio, eles sem querer ajudaram o assassino. As 4 garotas estavam nos fundos da loja. À frente, onde cadeiras estavam empilhadas sobre as mesas e assentos em estilo de banco, alinhavam as paredes. Não foi atingida pelo incêndio. Atrás do balcão estavam as máquinas de iogurte e, depois delas, a entrada para os fundos, que levava aí um pequeno espaço de trabalho com um refrigerador grande. O banheiro onde a garota foi achada rastejando ficava próximo ao outro banheiro. Os outros 3 estavam junto à porta dos fundos, perto do escritório e do cofre. A porta, que, importante ressaltar, não estava trancada, dava para um beco. Investigadores achavam que o assassino fugiu por ela após incendiar o local. As vítimas incluíam Elisa Thomas e Jennifer Harbison, de 17 anos, que trabalhavam na loja de iogurte naquela noite. Eliza era a supervisora, as outras eram Sarah, irmã de Jennifer, 15 anos, e Amy Ayers, 13. Os detetives logo descobriram que Amy planejava passar a noite com Sarah. As 2 meninas foram ao North Cross Mall, perto dali, e encontraram Jennifer, que as levaria de carona à noite. As 4 meninas raramente estariam juntas na loja. O assassino podia saber que 2 delas estariam trabalhando, mas não que as 4 estariam lá. As meninas fechavam a porta por dentro e deixavam a chave na fechadura para não esquecer. Elas empilhavam as cadeiras, limpavam as mesas, contavam o dinheiro do dia e o guardavam no cofre. Depois, faziam a limpeza. Quando tudo estava pronto, elas saíam, trancavam e deslizavam a chave em um envelope sob a porta. Ao examinarem a cena, os investigadores encontraram a chave na fechadura pelo lado de dentro. As garotas estavam na rotina quando foram atacadas. Havia água na pia e um balde meio cheio no chão, como se estivessem no meio da limpeza. Ele pode ter entrado pela porta dos fundos enquanto elas ainda estavam limpando, ou pode já estar lá dentro antes de fechar. Alguém que elas deixaram ficar, qual foi? Essa pergunta seria muito importante. O corpo de Amy foi achado na área de preparação, em frente ao banheiro. A autópsia revelou um hematoma no lábio. Ela foi achada com um pano no pescoço, mas não morreu por estrangulamento. Estava despida e levou 2 tiros na cabeça. A bala calibre .22 que entrou no lado superior esquerdo da cabeça dela não foi fatal. O ferimento que a matou foi atrás da orelha, causado por um projétil de calibre .380. 2 armas usadas na mesma vítima. Seriam 2 autores ou um assassino com 2 armas. As outras garotas foram todas encontradas na área de armazenamento, cobertas por entulho que caiu durante o incêndio. O corpo de Elisa estava sobre o de Sarah e o de Jennifer à direita delas.
Elas estavam mais queimadas do que Amy, especialmente Jennifer, o que ajudou a explicar como o fogo se espalhou. Elisa estava amordaçada e com as mãos amarradas com seu sutiã. Sarah estava amordaçada e com as mãos presas pela própria calcinha. Jennifer também foi amarrada, mas as amarras não foram encontradas. Ela foi estrangulada e, como as outras duas na área de armazenamento, levou um tiro de calibre 22 na nuca. A cena do assassinato era tão horrenda quanto qualquer outra vista pelos detetives e extremamente incomum. 4 garotas sem inimigos, apenas crianças de famílias amorosas. A polícia acredita que o ataque pode ter tido motivação sexual e que o assassino não queria deixar testemunhas. Mas então eles tiveram uma pista, uma história que era quase inacreditável. Em 14 de dezembro, os detetives interrogaram Maurice Pierce, 16, e Forrest Wellborn, 15 anos. Maurice foi pego no North Cross Mall, a apenas 2 quarteirões da loja de iogurte, carregando um revólver calibre 22 carregado e balas extras no bolso. Em 15 de dezembro, a polícia falou com Michael Scott, 17, e seu amigo Robert Springsteen, ambos próximos dos outros jovens. Em uma declaração gravada, Maurice disse à polícia que, depois da escola, ele e Forrest foram para a casa dele, onde Forrest disse: "Vamos pegar a arma." Foram de carro ao shopping e a deixaram no porta-luvas. Mais tarde, às 22h45, Maurice foi ao banheiro. Quando voltou, Forrest não estava mais lá, disse Maurice. Ele aguardou no carro e, ao Forrest retornar, entregou-lhe a arma e disse: "Fiz algo." Ele não disse o quê, mas Maurice notou o forte cheiro de spray de cabelo. Questionada se Forrest estava acompanhado durante sua ausência, Maurice respondeu: "Sim, Robert Springsteen e Michael Scott." Segundo Maurice, na noite seguinte eles estavam sozinhos em casa. Forrest pediu a arma emprestada novamente porque Maurice pediu a mesma coisa. "Eu fiz isso ontem à noite", Forrest disse. "Vá matar algumas garotas." Os detetives queriam ouvir essa confissão diretamente de Forrest. Colocaram um microfone em Maurice e o mandaram encontrar o amigo ouvindo de uma van próxima. Perguntou: "Você falou sério ao dizer que matou aquelas garotas?" Forrest respondeu que não, só brincou, Maurice. Pressionado, Forrest admitiu ter dito isso, mas afirmou que era brincadeira e perguntou: "Como eu poderia ter feito isso? Estive com você a noite toda." Não bastou para inocentá-lo, então os detetives quiseram interrogar Forrest pessoalmente. Era visto como mais fraco, muito leal a Maurício, ansioso para agradar, mas não muito inteligente. O investigador disse depois que ele não conseguiria organizar nem uma carreata com 2 carros. Olhando para trás, Forrest era o único dos 4 garotos que tinha um ambiente familiar estável. A maioria o via como adorável, mas ele era influenciado por Maurice, que na época, segundo conhecidos, não tinha senso moral. Forrest negou matar as garotas. Ele reconheceu o erro, explicando que no dia após os assassinatos, ele e outros 3 garotos roubaram um Nissan Pathfinder e foram até San Antônio, a cerca de 130 quilômetros. Era claro que esses garotos não eram gênios do crime, só vagabundos preguiçosos que usavam dietilamida do ácido lisérgico e ficavam chapados. Exceto Forrest, todos tiveram infâncias difíceis, envolviam-se em crimes e drogas, mas agressão sexual e assassinato quádruplo não parecia provável, mas para o detetive Hector Polanco parecia sim. Polanco era conhecido como um interrogador rígido, sempre conseguia capturar seu alvo. No final, ele aparentemente havia resolvido todos os casos de homicídio em que trabalhou. Foi ele quem conseguiu a confissão de Maurice. Mas ele conseguiu isso às 5 horas. Após horas, mostrando fotos assustadoras das garotas mortas ao garoto de 16 anos, após mais interrogatórios, inclusive com os outros 2 garotos, os detetives concluíram que Maurício mentia. Ele provavelmente inventou uma história chocante sobre os amigos para se livrar da acusação de porte de arma. O sargento Jones afirmou: "Se Polanco não fez os garotos confessarem, eles devem ser inocentes." E ele simplesmente não achava que aqueles garotos adolescentes magrelos poderiam ter cometido um crime tão horrível. Eles tiveram que liberar os garotos. Segundo analistas de perfil, eles continuaram suspeitos e se encaixavam perfeitamente. Supôs-se que os autores eram homens brancos jovens, desempregados ou com empregos mal pagos. Com um dominante manipulando um mais fraco, o público foi orientado a denunciar suspeitos por telefone. Ela mal parou de tocar nessas primeiras semanas. Uma recompensa de 25 mil, que depois 100 mil foi oferecida.
Outdoors com os rostos das garotas foram vistos em Austin. Pais e irmãos delas fizeram apelos emocionantes na televisão. Houve vigílias à luz de velas nas ruas. Celebridades locais até fizeram uma música chamada Nós Não Esqueceremos, com as famílias nos vocais de apoio. A polícia e Austin enfrentavam grande pressão para solucionar o pior crime recente da cidade. Só em 1998 os detetives voltaram a mencionar a dica de Pierce. Eles tinham cerca de 2.000 dicas, muitos indícios, mas focaram nos garotos. Em fevereiro, o detetive Paul Johnson, da polícia de Austin, ligou para Michael Scott, então com 24 anos, casado e morador de Austin. Ele afirmou a Johnson ser inocente e não saber dos assassinatos de setembro de 1999. Johnson, ainda desconfiado de que os 4 jovens eram culpados, pediu ao sargento Ronald Lara para fazer um acompanhamento. Esse não era um crime que Johnson poderia deixar esfriar. As famílias ainda lutavam por justiça, pedindo atualizações constantemente. Lara ligou para Michael e eles se encontraram em 9 de setembro numa sala de entrevistas. Com Michael no vídeo, buscavam uma declaração final dele. Michael insistiu que todos os garotos eram inocentes, mas Lara depois afirmou que ele mentiu. Ele estava escondendo algo de nós, então eles aumentaram a pressão. Apertaram ele um pouco para ver se algo aparecia. Um detetive após o outro, incluindo Polanco, o mestre interrogador, tentou. E então, depois de várias horas, ele confessou. Ele disse que, no dia dos assassinatos, foi com 3 amigos à loja de iogurte para roubar o dinheiro. Eles usaram o 22 para matar as garotas, atearam fogo e fugiram de carro. Eles o interrogaram novamente no dia 10 e no dia 12. Eles andaram de carro com ele. Procuraram a ponte indicada por Michael, onde os garotos se esconderam após os assassinatos, mas não a encontraram. Em 14 de setembro, Michael fez uma declaração de 8 páginas usada depois no tribunal, com 18 horas de entrevistas. Michael afirmou que ele e seus 3 amigos estavam na praça de alimentação do shopping naquela noite e que eles estavam sem dinheiro. Maurice sugeriu assaltar uma loja e disse que faria isso com o apoio dos outros. Eles dirigiram por um tempo antes de decidirem que a loja de iogurte era o alvo ideal. Eles estacionaram o carro e entraram. Maurice fez um pedido e 2 garotos fingiram ir ao banheiro, mas abriram a porta dos fundos e a deixaram entreaberta. Todos saíram da loja, voltaram ao shopping e aguardaram fechar. Depois, retornaram. Maurice portava o 22 Robert Springsteen no 308, enquanto Forrest Welborn era o olheiro. Os outros 3 entraram pela porta dos fundos deixada aberta. Michael contou aos detetives que não esperavam que as garotas ainda estivessem lá. O plano era pegar o dinheiro sem ser notado, mas a caixa já estava vazia. Já foi retirado e vocês não conseguem pegar. Uma garota disse que alguém levou um tapa, mas Michael não revelou quem foi. Ele disse aos detetives que ao chegar aos fundos da loja, algumas garotas já estavam parcialmente sem roupa. Elas choraram enquanto os garotos as amarravam com camisetas e sutiãs. Michael então disse que estava na frente da loja quando ouviu alguém gritar: "Cadê o dinheiro?" E então um tiro. Ele foi aos fundos, viu uma garota morta, Maurício armado exigindo dinheiro. Outro tiro matou outra garota. Nesse momento, Michael disse que Roberto estava agredindo uma das garotas e ficando frustrado. Ele deu a arma a Michael e disse: "Acabe com ela ou será o próximo." Michael relatou aos detetives. Ele recusou e Roberto atirou na cabeça da garota. Michael afirma que Roberto Springsteen e Maurício Pierce foram os principais instigadores. Enquanto Forrest aguardava do lado de fora, sem saber o que ocorria, disse que Amy foi a última a morrer. Michael foi ordenado a matá-la, mas ele recusou. Então Roberto puxou o gatilho. Depois, Michael foi ordenado a incendiar o local. Ele obedeceu, empilhou 2 garotas, juntou papel toalha e guardanapos, borrifou fluido de isqueiro e ateou fogo. Michael teria relatado tudo aos detetives, sem conhecer detalhes específicos do crime, como a posição dos corpos. Esses detalhes não tinham sido divulgados ao público, ele disse. Eles saíram e pararam sob uma ponte, onde ele vomitou e descartou a faca que pegou na loja. No mesmo fim de semana, eles roubaram um Pathfinder e foram para San Antônio, onde Miguel planejava encontrar uma garota do acampamento de verão. Uma semana depois, Miguel contou que Roberto disse que Maurício foi preso com o 22, mas Miguel ainda estava com o 308. Ele escondeu a arma em um riacho próximo a apartamentos. Um ano depois, ele desenterrou a arma e pediu a um amigo para se livrar dela.
nunca foi encontrada. Era isso que os detetives tinham, uma explicação detalhada sobre a noite do crime. Agora eles precisavam conversar com os outros garotos. Eles já tinham um depoimento de Maurício colhido 8 anos antes, e parece que Forrest ficou no carro que deixou Roberto. Ele estava morando na Virgínia Ocidental, então os detetives voaram até lá e o entrevistaram por 5 horas seguidas em vídeo, Roberto confessou. Ele adicionou detalhes como deslizar um maço de cigarros dobrado e colocar uma pedra na porta dos fundos para mantê-la aberta. Ele admitiu ter agredido as meninas, demonstrando exatamente como Amy estava deitada quando ele atirou na cabeça dela, que foi como a polícia a encontrou tentando rastejar para longe. Depois havia outros depoimentos de testemunhas que podiam confirmar o que os 2 garotos disseram às 22h na noite dos assassinatos. Darrell Croft, dono de uma empresa de segurança privada, estava parado fora da loja de iogurte. Lá dentro, alguém perguntou se ele era policial, pediu para usar o banheiro e não voltou. Croft, cliente frequente, ficou cerca de 20 minutos. A mãe de Elisa Thomas, Maria, que estava visitando a filha na loja, confirmou a história de Croft, mas acrescentou que o homem estava acompanhado. Outra testemunha, Lucilla Jones, viu 2 adolescentes na loja, um deles mexendo em algo dentro de uma bolsa que fazia barulho de bolinhas de gude, o que a assustou. Depois, ela afirmou que a foto de Maurice Pierce era a mais parecida com um deles, mas não conseguiu identificá-lo positivamente nem reconheceu Michael ou Robert. Depois, o gerente da concessionária Nissan relatou o roubo de um Pathfinder. No mesmo fim de semana, Meredith Skipper, que Michael conheceu no acampamento de verão, disse que ele visitou sua casa perto de San Antonio com 3 amigos. Sarah Adair, 13 anos, chegou em um utilitário esportivo e afirmou que ela e a irmã Amanda conheciam os 4 garotos. Ela contou que semanas após os assassinatos, foi interrogada na escola pela polícia e depois, Michael foi à sua casa perguntar o que ela disse a eles. Ela disse que ele parecia perturbado e mais tarde ela o viu com um revólver preto e uma pequena arma prateada. Agora isso começava a parecer um caso ganho, mas havia mais. Amanda Statham contou que visitou Michael após os assassinatos e o ouviu dizer a Forrest para ficar calado. Quando ela perguntou por que a polícia o interrogava, Michael disse que tinham atirado nas garotas. Depois ela contou à mãe que ignorou dizendo que era só o Michael bancando o durão. Chandra Morgan, 13 anos, disse que encontrou os 4 garotos no North Cross Mall na noite dos assassinatos. Ela contou que tomaram dietilamida do ácido lisérgico, foram à loja de iogurte Chapados e voltaram ao shopping. Depois, ela viu o grupo de novo em um carro perto do shopping, enquanto um caminhão de bombeiros seguia para a loja de iogurte. Ao mencionar isso aos garotos, eles se calaram. Ela viu uma arma na cintura de Scott. Johnny Holder afirmou ter vendido um revólver calibre 22 para Maurice em novembro de 1991, mas não recebeu o pagamento. Ele viu Michael e Robert no shopping na noite dos assassinatos e reconheceu a pistola quando Maurice foi preso dias depois. Ao ser preso em 1999, Michael foi perguntado se já pensou seriamente em se machucar. Ele respondeu 6 de dezembro de 1991, o que o fez parecer ainda mais culpado. O caso parecia resolvido, mas não estava mais. Miguel e Roberto voltaram atrás, dizendo que foram forçados a confessar falsamente. A defesa de Miguel alegou que sua confissão foi coagida por policiais ansiosos para solucionar um crime que chocou o país. Os advogados interrogaram os detetives para expor táticas sugestivas e várias contradições entre as declarações de Miguel e as evidências físicas do crime. Os detetives disseram aos homens que, às vezes, memórias ficam bloqueadas, mas com esforço podem ser desbloqueadas. Ambos os homens foram hipnotizados. Uma prática altamente incomum, o psicólogo Dr. Roberto Schomer, especialista em memória, testemunhou que a memória humana é reconstrutiva. Não é como um gravador de vídeo. Schomer disse que dizer a Miguel Scott que suas memórias poderiam ser desbloqueadas era antiético e poderia levar a recordações falsas. Ele também criticou a polícia por usar a visualização, chamando isso de uma forma de imaginação guiada que corre o risco de misturar memórias reais com detalhes imaginados, criando informações falsas. Além disso, havia o superpolicial Hector Polanco, famoso por interrogatórios coercitivos. Em 1988, ele conseguiu confissões de 2 acusados de assassinato, Christopher Ochoa e Richard Danziger.
Mesmo com provas fracas, ambos receberam prisão perpétua e foram exonerados em 2002. Isso só veio a público no fim dos anos 90, mas seu interrogatório agressivo já era infame. Tentou a mesma abordagem com Maurício já adulto. Como ele suportou o interrogatório e negou envolvimento nos assassinatos, o detetive desistiu e focou nos mais frágeis. E um fato muito importante é que a equipe de balística nunca conseguiu associar o calibre 22 de Maurício com a arma que matou as garotas. Os advogados dos homens chamaram os interrogatórios de tortura psicológica, dizendo que os detetives os ameaçaram, plantaram informações e os pressionaram até cederem, ou passariam por mais horas de interrogatório. Aconteceu que durante horas de interrogatórios gravados em vídeo, a história de Michael continuava mudando à medida que os detetives lhe davam mais informações. Ele deu detalhes contraditórios sobre a loja, as roupas da vítima e como foram amarradas ou mortas, alternando entre estrangulamento, esfaqueamento e tiro. O relato dele nunca identificou claramente quem disparou os tiros ou qual arma foi usada. Em um momento, um policial introduziu um detalhe importante, perguntando se uma das garotas foi baleada não uma, mas 2 vezes, ao que Michael concordou. Isso indicou que ele recebeu esse detalhe de forma induzida. E por horas, Roberto negou qualquer envolvimento ou até mesmo estar perto da loja. Só depois de inúmeras perguntas e mentiras, como o 22, é que ele mudou sua história. Em outra sala, Miguel também disse: "Eu a matei." Ambos confessaram, mas seus depoimentos nem sempre coincidiam. Todos os 4 foram detidos. Até Forrest, que apareceu na televisão algemado e chorando, fez a família sentir que a justiça enfim foi feita, apesar da fúria e trauma. O caso contra Forrest era insustentável, então tiveram que liberá-lo. Ele continuava negando que algum amigo tivesse participado dos assassinatos naquela noite. O problema para a promotoria é que tudo o que eles tinham eram confissões com depoimentos de testemunhas. Não havia evidências físicas ligando os garotos ao crime, mas eles sabiam de detalhes que só saberiam se estivessem lá. Michael afirmou que a porta da frente da loja de iogurte estava trancada com a chave dentro e que os assassinos entraram pela porta dos fundos, que estava aberta. Estava tudo certo. Ele ouviu uma das garotas dizer a Maurice que o dinheiro foi depositado. Então, como ele sabia do cofre na loja? Ele descreveu ter ouvido um tapa, compatível com o ferimento no lábio de Amy Ayer. Ele sabia que pistolas calibre 22 e 380 foram usadas e que 5 tiros foram disparados. E, mais importante, ele disse que as garotas foram empilhadas uma sobre a outra na entrevista dele. Aqui está uma parte estranha. Michael também disse que o fogo foi iniciado nas garotas, com guardanapos e copos de isopor jogados sobre elas. Mas os investigadores de incêndio disseram que o fogo começou nas prateleiras. Após Michael falar isso, os detetives solicitaram que outro investigador revisasse as evidências. Foi determinado que o fogo havia começado nas meninas, aparentemente confirmando a história de Michael. Para alguns, como o Sargento Jones, isso parecia um trabalho policial duvidoso. A narrativa era ajustada aos detalhes, mesmo com inconsistências e o que a defesa falou sobre táticas de persuasão. O júri considerou sólida a confissão de Michael e condenou os 3 por homicídio qualificado. Robert recebeu pena de morte e Michael prisão perpétua. A sentença de Robert foi reduzida para a prisão perpétua, mas ele ficou alguns anos no corredor da morte. Maurice ficou 3 anos preso, mas as acusações foram retiradas em 2003 por falta de provas. Segundo amigos, ele nunca se recuperou e passou a desconfiar das autoridades, provavelmente desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático. Forrest estava livre, mas perdeu seu negócio devido aos acontecimentos. Ele estava arruinado e logo tudo desabaria. Disseram que os promotores usaram uma tática arriscada para tornar cada confissão mais convincente. Eles apresentaram partes da declaração de um homem no julgamento do outro. A estratégia garantiu as condenações, pois cada confissão reforçava a outra, mas isso não era justo. Isso violou o direito da Sexta Emenda de confrontar o acusador, pois Michael não testemunhou no julgamento de Robert e vice-versa. Nenhum dos dois foi interrogado sobre as declarações contra eles. Os casos foram arquivados, não houve absolvição, só soltura sob fiança. Os homens, que já haviam passado anos na prisão, seriam julgados novamente. Para fechar o acordo, os promotores decidiram exigir provas concretas.
Fizeram novos testes no corpo de Amy Ayers com tecnologia de DNA antes indisponível. Alguns pais ficaram furiosos, certos de que aqueles homens haviam matado seus filhos. Os detetives asseguraram a eles que colocariam aqueles homens de volta na prisão em breve. A esposa de Michael tinha certeza de que seu marido era inocente, ela disse. As autoridades estavam envergonhadas. Eles têm um navio afundando e tentam descobrir como salvá-lo. Os detetives estavam com visão limitada quando deveriam estar seguindo outras pistas. Milhares foram entrevistados, com confissões falsas e alguns depoimentos convincentes. Outros suspeitos foram vistos perto da loja de iogurte naquela noite, incluindo 2 homens em uma mesa que nunca foram identificados. Um casal disse que os homens ficavam olhando para seus próprios reflexos na vitrine da loja. Disseram também que, ao fecharem a loja, os homens ainda estavam lá. Depois, Daryl Croft, dono da empresa de segurança, relatou ter visitado a loja por volta das 22 AH. As falas dele à polícia são as mais interessantes. Ele disse que um rapaz jovem, usando uma jaqueta estilo militar, se aproximou dele enquanto ele estava na fila para pegar seu iogurte. Ele avisava outros clientes que podiam passar na sua frente, pois não tinha pressa. Ao falar com Croft pela primeira vez, o homem perguntou se ele era policial no balcão e só pediu um refrigerante. Depois de pagar, ele foi para os fundos. Mais tarde, Croft perguntou para Elisa Thomas por que ela deixou um estranho passar para trás do balcão. Ela respondeu: "O homem só queria ir ao banheiro." Algo não parecia certo, disse Croft. Seu sexto sentido de policial estava apitando, então ele ficou por perto para garantir que as garotas estivessem seguras. Mas o cara nunca voltou. Croft depôs no julgamento. Tinha algo que não parecia certo, sabe? Ele descreveu o homem, branco, masculino, 1,80 metros, porte médio, cabelo escuro, nariz pontudo, voz grave, sem barba. Entre 25 e 30 anos, Croft participou de reconhecimentos, mas não identificou ninguém, nem os 4 rapazes. O homem nunca se apresentou. Alguns teorizavam que as garotas, que eram determinadas e corajosas, não teriam medo dos rapazes. Elas pelo menos teriam lutado. A história seria diferente se o assassino fosse um homem adulto sádico, não 4 adolescentes magrelos e maconheiros. Os testes de DNA ficaram prontos e a amostra de Amy não bateu com nenhum dos 4 suspeitos. A promotora do condado de Travis, Rosemary Lambert, disse à imprensa que não queria tomar essa decisão, mas teve que arquivar o caso. Ela tinha certeza da culpa dos acusados, mas a nova evidência de DNA impediu que fossem presos novamente. Mesmo assim, ao invés de admitir sua inocência, ela disse que acreditava que o DNA encontrado devia pertencer a um 5º homem, ou então, segundo ela, o DNA era resultado de contaminação. Talvez alguém do laboratório, mas os funcionários do laboratório e os oficiais de segurança pública foram testados e nenhum deles era compatível. Em 2010, os detetives tinham um suspeito a menos. Maurício, que sempre viveu no limite, esfaqueou um policial após uma abordagem de trânsito durante uma perseguição a pé. O policial levou a melhor e atirou nele, matando-o. O fato de ele ter usado uma faca não ajudou em nada a sua reputação já manchada. Depois revelaram que ele provavelmente tinha transtorno de estresse pós-traumático após o ocorrido. Nesses interrogatórios, as famílias das vítimas ficaram divididas. Alguns disseram que Maurice teve o que merecia. Embora o pai de Amy esperasse vê-lo um dia preso pelas autoridades, a maioria da família seguia acreditando na culpa dos homens. Em 2018, a polícia ganhou uma nova pista com a tecnologia de DNA plus SciStar recém-desenvolvida. Essa técnica permite obter resultados mais claros com uma amostra menor. Eles possuíam uma amostra de DNA de uma das vítimas, mas ao consultarem o banco de dados, não encontraram correspondência. Em 2022, o detetive Daniel Jackson assumiu o caso. Ele procurou especialistas em genealogia genética e planejou retestar a fivela do cinto da Amy, uma colher de sorvete, recortes de unha e roupas. Sem pistas, mas estavam mais próximos. Jackson revisou as declarações dos 4 homens, encontrou várias inconsistências e não tinha a visão limitada de alguns detetives anteriores. Ele focou na cápsula de 380 achada no ralo e a enviou ao Banco Nacional Integrado de Informações Balísticas, que conecta crimes e armas de fogo. E ele conseguiu uma correspondência. Um assassinato em 1998 em Kentucky, com um modo de operação semelhante ao que aconteceu com as garotas. Ou seja, a mesma arma do crime foi usada novamente. Jackson então focou no teste SciStar
enviando-o para o banco de dados da Carolina do Sul. As palavras na tela eram: um perfil correspondia. O nome dele era Roberto Eugênio Brashers, 67 anos. Mas havia um problema. Brashers estava morto, mas a família dele forneceu o DNA. Em 1985, Brashers foi condenado por homicídio em segundo grau e lesão grave, recebendo 12 anos de prisão. Com novos testes, confirmaram que o perfil genético dele correspondia a um crime grave contra uma criança em 1997. Ele foi considerado responsável por um duplo homicídio em 1998, quando invadiu uma casa, amarrou e executou uma mãe e seu filho de 12 anos. Logo após, ele invadiu outra casa perto de Dyersburg, Tennessee, tentando repetir a ação. Mas a mulher de 25 anos que estava dentro sobreviveu. Investigadores descobriram que Brashers já fingiu a morte e publicou um obituário falso. Ele usou vários nomes falsos e se mudou pelos Estados Unidos da América, vivendo principalmente no Sul. A filha dele contou aos detetives que ele sumia por semanas, menos de 48 horas depois que as garotas foram assassinadas na loja de iogurte. Brashers foi detido pela patrulha de fronteira em um posto entre El Paso e Las Cruces, a cerca de 930 quilômetros de Austin. O carro que ele dirigia era roubado na Geórgia, mas o curioso foi o que a polícia achou dentro dele. Uma pistola 380 igual à usada na loja de iogurte. Brashers foi acusado de roubo de carro e de posse ilegal de arma de fogo. A arma acabou ficando com o pai dele e possivelmente depois voltou para Brashers. Depois de todos esses anos, em 2025, o perfil dele no iStar apareceu em 3 garotas, incluindo Elisa. A chance do DNA das garotas coincidir com o dele era de 25 milhões para 1. E a maneira como elas foram mortas combinava com o modus operandi de Brash. Não havia dúvida de que era ele. O problema é que ele se matou durante um confronto com a polícia em 1999, com a mesma arma, uma 380. Ok, mas e as confissões dos garotos? E os detalhes que eles sabiam que só o assassino poderia saber? Na confissão inicial de Maurício, o detetive Polenco, o policial que sempre pegava o culpado, o interrogou a noite toda. Ele foi ameaçado com fotos das garotas mortas. Maurício, apavorado, fez um depoimento que contrariava as evidências físicas. Isso não explica por que Roberto e Miguel, 2 adultos, confessariam. Os detetives interrogaram aqueles caras por horas, mentindo sobre as provas e criando uma narrativa para eles. Foi um processo longo e exaustivo, explicou Miguel depois. Havia aspectos psicológicos que eu ainda não entendo. Ele disse que achou por um tempo que estava envolvido nesse crime. Eles fizeram uma lavagem cerebral nele com técnicas padrão e foram além dos limites, contou depois um colega de Polenco. Eu já vi ele conseguir confissões de pessoas que não tinham nada a ver com o crime. O detetive admitiu que um bom interrogador pode obter confissões falsas de quase todos. Ele disse que pessoas inteligentes e fortes podem se desgastar com o tempo. Então, um adolescente ácido com quociente de inteligência baixo e 2 adultos que foram enganados e torturados psicologicamente, eles são presas fáceis para um interrogador experiente. Os policiais tinham uma visão, então forçaram aquela peça redonda a caber no buraco quadrado em sua defesa. Havia muitos fatos que culpavam os garotos, mas não eram concretos como deveria ser no sistema de justiça. Mesmo assim, alguns passaram a vida tentando resolver o caso e nunca se sentiram confortáveis com as confissões. Por fim, os pais das vítimas, que sofreram todos esses anos sem saber, acreditaram nos homens. Os homens que tiveram suas vidas destruídas tentaram garantir uma indenização de 80 mil por ano para cada ano na prisão. Os advogados ainda esperam que o Estado pague. O assustador é quantos homens ou mulheres cumprem pena após admitir algo que não fizeram. Os assassinatos na loja de iogurte intrigaram detetives por décadas, até que a investigação virou uma corrida contra o tempo. Veja como eles pegaram o serial killer Ted Bundy para descobrir como um dos assassinos mais infames dos Estados Unidos foi finalmente capturado. Ou clique neste vídeo em vez disso.